Shalom, meus irmãos. Vou estar falando aqui, meus irmãos, o tema, né, do meu estudo é entrando no Santo dos Santos pela fé. Mas para eu estar falando disso, meus irmãos, eu vou estar trazendo desde o início lá, né, desde quando Iau fez a promessa a Abraão, para a gente chegar até em Iau Shamashia, né, até hoje em nós, na verdade. Bom, meus irmãos, para eu falar, né, desse tema, eu tenho que, como eu disse, iniciar até Abraão, né, até a promessa ali que Iau fez a Abraão, e Abraão, pela fé, ele creu, né, em Iau. Tá lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, diz assim, meus irmãos. Então Iau veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por seu intermédio, abençoai todos os povos sobre a face da terra. Louvado seja Yahweh, meus irmãos. Então, Abraão creu na promessa de Yahweh, né? E tendo feito essa promessa, né, a Yahweh a Abraão, ele lhe pediu, né, lhe ordenou ali que circuncidasse todo homem, né, todo homem, todos os filhos homens de Abraão ali. E essa circuncisão, ela serviu apenas como uma forma de aliança entre Al e Abraão, né? Não que essa circuncisão ela serviu de justificativa, justificação, não. Ela serviu apenas como uma aliança, né? Está lá em Gênesis 15. Gênesis 15, 5 e 6 fala assim, ó. Então Iau conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-lhe: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes. E prometeu: serás assim a tua posteridade. Abraão creu em Iau, e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia, meus irmãos. Isso também está lá em Romanos, né? Romanos 4, que o apóstolo Paulo, ele vai... Romanos 4, do 1 ao 3, que ele vai falar a mesma coisa, né? Fala assim: portanto, que diremos ao nosso pai humano, Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo de se orgulhar, mas não diante de Iau. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu e isso foi-lhe creditado como justiça. Louvado seja, meus irmãos. Vamos escorrer um pouquinho da história aqui, né, de Abraão, até chegarmos lá no início, lá no final. Então, ali, como eu disse, né, que Yahweh ordenou a Abraão que circuncidasse todo o homem, né, e isso era uma forma, um simbolismo, né, de uma aliança que Yahweh fez com Abraão. Está lá em Gênesis 17. Gênesis 17, 1 ao 14 vai falar isso, meus irmãos. Vai ter passagens que eu não vou ler, porque vai ter capítulos inteiros, que são muitos versículos que eu trouxe. Então, lá em Gênesis 17, do 1 ao 14, vai estar falando, tá, meus irmãos? Não vou estar lendo porque é muito versículo e tem muita coisa para falar. Então, lá em Gênesis, vai ser o sinal da aliança que Yahweh deu a Abraão, né, que circuncidasse, como eu disse. Essa promessa ela foi passada de geração em geração aos filhos ali de Abraão, né? Nós vemos ali em Isaac, teve a mesma promessa ali que seu pai, Isaac 26, Gênesis 26. Gênesis 26, do 1 ao 6 fala também, houve naquela região, deixa eu ver aqui, isso. Houve naquela região, na época, uma grande escassez de alimento, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gera, onde Abimeleque, o rei dos filisteus. E ao apareceu a Isaac, orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu indicar. Habita nessa terra e eu estarei contigo. Abençoarei, porque a ti e a tua raça que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Né? Então, Iau dando ali Iau continuando ali a sua aliança que tinha feito com Abraão.
Também com Jacó, ele fez essa aliança que está em Gênesis 28, do 11 ao 15. Do 11 ao 15, Gênesis 28, meus irmãos. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-as como travesseiro e deitou, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Ial subiam e desciam por ela. Eis que Ial, de pé diante, lhe anunciou: Eu sou Ial, Ial de Abraão, de teu pai, e Ial de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, te dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa, como a poeira do solo, e tu estenderás para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores. Porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que eu lhe prometi. Como eu disse, né? E ao passando ali esse juramento que fez Abraão aos seus filhos, né? Passado todo isso, meus irmãos, né? Houve uma grande fome, né? Uma grande escassez de alimento ali na terra onde Jacó vivia. E nós sabemos, né, que ele tinha 12 filhos e um dos seus filhos, e os 11 filhos, né, se juntaram contra José, né? E o venderam, né, para a terra do Egito como escravo. Então, posteriormente, já comandando os filhos dele, sabendo que tinha alimento, né, José já estava sendo governador do Egito. José permitiu ali os alimentos, trouxe sua parentela, né, trouxe Jacó ali, os seus irmãos e toda a sua família para estar morando com ele. E ali, em Gênesis 41, 42, 1 e 2, está falando assim, ó, Gênesis 42. Assim que Jacó foi informado que havia mantimentos no Egito, ordenou aos seus filhos: porque estáis um olhar uns aos outros, e acrescentou: ouvi dizer que há cereais para vender na terra do Egito. Descei comprar mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos, né? Então ele soube que no Egito tinha esse mantimento para vender, ordenou que seus filhos fossem, né? Mas ele não sabia ainda que José, o teu filho, né? Teu filho amado, estava ali sendo governador, né, do Egito na época. Então, após isso, ele soube de tudo, né, que seu filho estava lá sendo governante. Então, José, né, pediu ao rei lá do Egito, na época, para que trouxesse todo o seu povo, a sua parentela, e que morasse ali, né? Não morou no Egito, mas morou ali nas proximidades, né, meus irmãos? Então, ali no Gênesis 49, que eu não vou ler, que é o capítulo todo, Abraão, ou Jacó, ele dá as bênçãos, né, aos seus 12 filhos, que posteriormente, né, se tornariam as 12 tribos, né? E ele faz ali no capítulo 49 promessas, né, profecias ali para cada um dos seus filhos. Se vocês verem lá no capítulo 49, vai estar relatando exatamente ali para cada filho, né, que seria cada tribo posteriormente. Tendo o povo de almas, irmãos, se multiplicado muito na terra do Egito, né? E na época surgiu um rei lá que não conhecia José, porque aquele rei, né, que José era governante ali, que o rei permitiu ele ser governante do seu reinado ali, morreu, né? Então surgiu um rei que não conheceu a José, e nenhum dos Yaldim ali. Então, esse rei, né, por medo, porque o povo Yaldim se tornou tão numeroso, que esse rei, por medo que esse povo Yaldim se revoltasse contra ele e quisesse, né, matar eles ou algo do tipo para poder tomar o seu reinado, né, ele começou a afligir eles, né, colocando de servidão, de baixa servidão, de escravidão, né, mesmo, né. Então, assim, o povo ficou muito desolado, né, porque eles tinham essa promessa de herdar a terra prometida desde o pai Abraão, né. Então eles falavam ali, né, provavelmente falavam ali que nunca ia sair do Egito, nunca ia sair da terra ali do rei, né?
para poder herdar a terra que Yahweh prometeu a eles. Então, para que isso acontecesse, né, Yahweh levantou a Moisés, né, como se fala Macha, Mocha, para poder tirar o seu povo, porque Yahweh ouviu, né, o gemido do seu povo, ele ouviu as orações que eram feitas ali, as lamentações do seu povo naquela terra. Né? Então, Yahweh levantou Moisés, né, e era Yahudim também, só que foi ali criancinha, foi morar com o povo do Egito ali. Então, lá em Êxodo 12 também, que eu não vou ler, vai estar falando ali, né, de como Yahweh tirou com mão forte, como Yahweh tirou com garra, né, meus irmãos, como o irmão acabou de falar aí das 10 pragas lá, né, com mão forte para que todo o povo Yahudim percebesse e confiasse, né, no Criador Yahweh de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, meus irmãos, dando continuidade, Yahweh tirou esse povo ali, né, e para que esse povo, né, como Yahweh é santo, né, para que esse povo permanecesse na linha ali, Yahweh logo já deu as 10 leis para eles, né, e posteriormente os 10 mandamentos, posteriormente já deu a lei também. Só que Yahweh tirou esse povo, né, em Deuteronômio 7 fala que, Deuteronômio aqui, meus irmãos, Deuteronômio 7, 6 e 7, vai falar assim, ó. Deuteronômio 7, 6 e 7. Fala assim, ó. Pois tu és um povo consagrado a Yahweh. Foi a ti que Yahweh, teu Criador, escolheu dentre todos os povos sobre toda a face da terra para serem um povo querido, o seu tesouro pessoal. E Yahweh não se afeiçoou de vós, nem escolheu para ser de mais numerosos do que outros povos. De fato, eres menor dos povos, né? Então, Yahweh escolheu esse povo para ele, né? Como seu tesouro pessoal, como a sua propriedade, né? E para que eles fossem essa propriedade de Yahweh, esse tesouro, eles teriam que ser consagrados, porque Yahweh é puro, meus irmãos, né? Então, eles iam ter que se purificar de toda a idolatria que eles conheceram no Egito, de todo o paganismo que eles conheceram lá no Egito. Então, logo após Yahweh tirar esse povo dali do Egito, como eu disse, ele deu os mandamentos para ele, também outorgou as leis, né, para eles, que está lá em Êxodo, capítulo 20 e capítulo 21. Para mais compreensão, os irmãos podem estar lendo depois, né, que é o capítulo todo. Yahweh, querendo habitar no meio deles, meus irmãos, né, permitiu que lhe fizessem uma habitação. Isso vai estar lá em Levítico 26, né, através de Salomão, que todos sabem, né, Davi queria erguer uma habitação para Yahweh, só que Yahweh não permitiu que Davi erguesse por conta das mãos de Davi estarem manchadas pelo sangue, né? Mas ele prometeu a Davi que um dos seus filhos, né, levantaria essa habitação para Yahweh. Então, como Yahweh queria habitar no meio deles, né, ele permitiu que fizessem uma habitação para Yahweh habitar dentro dessa habitação. Levítico 26, 11 e 12 vai estar falando. Levítico, meus irmãos. Levítico 26, 11 e 12 aqui, ó. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitareis mais. Estarei no meio de vós, e serei o vosso Yahweh, e vocês serão o meu povo. Então, Yahweh queria, né, habitar no meio deles ali, tanto que permitiu essa habitação, né, onde o próprio tema aí dessa vigília vai estar falando, né, lá em... Deixa eu verificar onde que está aqui. Está lá em... Aqui, ó. Segunda Crônica 7, né? Vai estar falando lá o dia que Salomão ele inaugurou, né? Inaugurou o tabernáculo de Yahweh, né? Que era a casa de Yahweh. Porém, meus irmãos, para poder, né? Yahweh ele consagrava um sumo sacerdote, porque só esse sumo sacerdote que tinha a permissão, né, de entrar ali onde Yahweh habitava, porque os irmãos já estão cansados de saber, né, que o tabernáculo de Yahweh, onde ele residia na velha aliança, consistiam de 3 partes, né?
que era o átrio exterior, era onde ficava o pessoal que ia entrar, que ia ficar ali na superior, onde era lavado também os animais, né? Na parte externa do templo existia o santo lugar, onde o sacerdote ministrava ali junto com os levitas, e existia o Santo dos Santos, né, onde ficava a Arca da Aliança lá, né, aquela arca de madeira, as duas tábuas da lei, e eu acho que era a vara, não sei se era de Moisés ou de Arão, não lembro, mas existia essa vara. Enfim, meus irmãos, mas para poder entrar nesse Santo dos Santos, Ial só permitia o sacerdote e só entrava uma vez por ano. Levítico 16 vai estar falando aqui, ó. Levítico 16, do 1 ao 7, ó. Depois que os dois filhos de Arão foram mortos quando apresentavam diante de Ial uma oferta de incenso que não era de acordo com a lei de Ial, Ial falou a Moisés. Ele disse, fala a Arão, teu irmão, que não é qualquer momento. Fala a Arão a teu irmão. Não é qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei em nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, como oferta pelo pecado, e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho, vestirá roupas sacerdotais sagradas, toda confeccionada de linho, isto é, os calções e a túnica e o cinto. Na cabeça ele colocará um turbante, também feito de linho puro. Receberá a comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o sacrifício do novilho, pelo próprio pecado e pelo pecado do povo, e de ter realizado o ritual de expiação para si mesmo e para sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante de Ial na entrada da tenda do encontro. Então, meus irmãos, esse sumo sacerdote, ele tinha ali, né, não era em qualquer momento que ele podia entrar nesse Santo dos Santos. E ele tinha que entrar nesse Santo dos Santos, né, como a gente acabou de ler aqui, com uma série de vestimentas ali que o próprio Ial, né, ele tinha ordenado ali o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote também não era qualquer um, né? Ele era de geração em geração ali, né? Então o Ial escolheu a tribo dos levitas ali, escolheu um sacerdote que era no início era irmão de Moisés, né? E passou a ser os filhos ali de Arão posteriormente. Então, né? Para nós vermos, né, o quanto de coisa ali que o sumo sacerdote tinha que fazer para poder entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que, além de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, ele oferecia o sacrifício também pelo próprio erro, né? E tem não sei se é um versículo que fala isso ou se é um dito, que ele entrava, né, com uma corda amarrada, com sinos, né, para que se os irmãos, né, que os que ficavam ali antes do Santo dos Santos, quando ele entrasse para oferecer esse sacrifício, se ele entrasse em pecado, ele morria. Tá? Nós vemos tão grave que era entrar no Santo dos Santos, né? Nós estamos falando aqui tudo fisicamente ainda, né? Nós sabemos que espiritualmente ainda também, tudo que é dito nas Escrituras fisicamente é dito também espiritualmente. Por isso que hoje Al revelou a nós, né? Estamos entendendo tudo isso fisicamente e espiritualmente. Louvado seja Al, meus irmãos. Estão dando continuidade aqui. Tendo Ial, né, anunciado as suas leis e seus mandamentos, ele predisse que o seu povo adorasse ele conforme ele dissesse, né? Que ele não se prostituíssem, ou seja, para que ele não fossem após outro, né? Para que ele não adorassem outros deuses pagãos, porque só ele era o único criador verdadeiro, né? Que tirou com mão forte do Egito, né? Que fez vários sinais e maravilhas e abriu o Mar Vermelho para esse povo entender que Yahweh era o seu único suficiente Salvador, né? Então, ali em Deuteronômio 28, ele vai falar das bênçãos e maldições, né? Então, ele fala das bênçãos ali que se o seu povo, os Yaldim da época, o obedecessem, né? Teriam só bênçãos,
os animais não põem a faltar para oferecer sacrifícios, a plantação deles iam de vento e polpa, a família deles, né, a mulher deles, os filhos deles seriam uma bênção, né? Ele também fala das maldições, né? As bênçãos seria para que se eles andassem na linha com Yahweh, adorassem somente a ele, e as maldições seriam, né, para que se eles adorassem outros deuses, né, a não ser Yahweh. Isso está lá em Deuteronômio 28, se os irmãos quiserem ler depois. Passado disso, meus irmãos, nós sabemos pela história, né, pela Bíblia e pela história dita, né, nos livros de história de hoje, né, que Israel ele foi levado, né, infelizmente eles receberam a maldição, né, por não adorar Yahweh como Yahweh predisse para eles, né, então ali as maldições caíram sobre eles, né, devido a eles idolatrarem, devido a eles se prostituírem, né, que espiritualmente a prostituição é adorar outros deuses que não seja Yahweh. Então as maldições caíram sobre eles, né? E Yahweh já tinha predito pelos profetas que se eles não endireitassem, eles seriam levados cativos para um país que não conheciam, né? Então Israel ali, ela foi levada cativa para a Babilônia, né? Depois de todas essas maldições que eles sofreram, perseguições, foram levados para a Babilônia, para uma terra que não conheciam, né? E nós vemos que até hoje, né, nossos irmãos eles sofrem muita perseguição, né? Isso está lá em Segundo a Reis 25, né, do 1 ao 12, vai estar falando ali de como o rei da Babilônia, ali, Nabucodonosor, né, ele armou um cerco contra Israel ali e levou cativo todo o povo, só ficando ali a tribo de Judá, né, que Yahweh tinha predito também a eles que não levaria, né, só foi levar a tribo de Judá para a Babilônia cativo no final ali no final ali já do cerco. Então, né, tendo acontecido tudo isso com Israel, Yahweh ele prediz, ele anuncia uma redenção, né, através dos seus profetas ali, através dos seus ungidos, uma libertação do seu povo fisicamente, né, uma libertação também espiritualmente. Porém, essa libertação, meus irmãos, ela seria mais profunda, né, e ela seria universal, ou seja, ela seria ali realizada no povo de Israel, né, tinham saído ali da Babilônia, eles seriam redimidos. Só que também essa libertação ela seria universal para todo mundo, né? Então, lá em, vou ler aqui, pessoal, esse anúncio dessa redenção, né? Isaías 44 vai falar um pouquinho. Isaías 44, do 1 ao 5, fala assim, ó: Agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim declare ao que te criou, te formou desde o ventre, que te ajudara. Não temas, ó Jacó, meu servo, e Yeshurum, o incompatível a quem escolhi. Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posterioridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiro junto às correntes. Um dirá, eu sou de Al, e o outro chamará a si mesmo de Jacó. E ainda, outro escreverá na sua própria mão, pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome, né? Então, já predizendo aí ao seu povo uma redenção, uma libertação, né, maior que somente a que eles haveriam de herdar ali fisicamente. Aí também tem ali em Lucas, né? Tem Isaías 53 também, que eu não vou ler, que é o capítulo todo, né? Onde ali Ishaiah, né? Conhecido como Isaías, ele prediz também, né, do Messias. Ele vai discorrer ali tudo que o Messias sofreria para poder estar libertando os seus irmãos, né? E seus irmãos não reconheceriam como ungido de Al, né? E também lá em Lucas 1, vou estar lendo Lucas 1 aqui. Lucas 1, ó, 68 ao 79. 68, ó. Aqui é o pai de Zacarias, né? O pai de João, né? De Elrana. Zacarial, o pai de Elrana. Fala assim: Bendito seja Yahweh de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos e profetas desde a antiguidade,
salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar a sua santa aliança e os juramentos que prestou ao nosso pai Abraão. Nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de que os servimos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença durante todos os dias da vida. Até o, deixa eu ver aqui, até 78. Tu, menino, serás chamado profeta altíssimo, pois marcharás à frente do Messias, né, ou à frente do ungido, ou à frente do mestre, para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados. E por isso, por causa das profundas misericórdias do nosso Yahweh, através das quais os céus visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meias trevas e guiar os pés no caminho da paz. Louvado seja, meus irmãos, é tremendo demais, né? Então ali Yahweh predisse, né? Yahweh ali falou, anunciou a sua redenção, a redenção do povo Yaldim, tanto fisicamente também como espiritualmente, né? Eles estavam ali agarrados à lei, então eles seriam livres disso, né? E seriam livres porque era um fardo muito pesado, né? A lei eram 600 e poucas leis para se cumprir, né? E eles não conseguiam cumprir devido estarem na carne, né, meus irmãos, devido a não ter o espírito de Alcha, né? Enfim, e ao mediante Alcha, meus irmãos, nos libertou, eu digo todos, né, os Yaldim e a nós também, do jugo da lei, né? E uniu a todos nós, os gentios e os Yaldim, que hoje é um povo só, né? Como está dizendo lá em Gálatas, ó, Gálatas 3, Gálatas 3, 22 ao 29. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Yahshua. Antes que a fé chegasse, estávamos sob custódia da lei, nele aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Yahshua, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Porquanto todos vós sois filhos de Yahweh por meio da fé que tendes em Yahshua, pois todos quantos em Yahshua fostes imergidos, em Yahshua fossem revestidos. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Yahshua. E se sois de Yahshua, então sois descendente de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, né, meus irmãos, Yahweh, né, ele nos uniu, ele nos unificou com o povo dele, né, e também libertou tanto o seu povo, né, se eles entendessem que ele estava ali, né, que a lei serviu para quê? Para que levassem até Yahshua, né? Porque a finalidade da lei era Yahshua, só que nossos irmãos Yaldim não compreenderam essa tamanha revelação que nós temos hoje em Yahshua Mashiach, né? E também Gálatas 4, do 1 ao 5, vai falar, ó, afirma, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está escrito, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que escravizava aos princípios básicos desse mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Yahweh enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo de autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É louvado seja, meus irmãos. É tremendo demais, né? Se nossos irmãos de Aldim tivessem aí entendido essa revelação em Yahshua Mashiach, né? Mas nós sabemos aí que tudo era um plano perfeito de Yahweh para resgatar os gentios, né? Louvado seja Yahweh. Dando continuidade, meus irmãos, e Yahshua nos libertou do pecado. Isso está lá em Efésios 1, do 4 ao 8. Vamos estar lendo. Porquanto Yahweh escolheu nele antes da criação do mundo para seres santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Yahshua,
segundo a sua benevolência, da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, ao qual ortegou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da sua graça, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Louvado seja. Vai estar falando também em Hebreus 9, do 13 ao 17. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, cinzas e novilhos espalhadas, sobre as quais estão cerimonialmente impuros, os santifica, de modo que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Yahshua, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Yahweh, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para servirmos a Yahweh vivo. Exatamente por esse motivo, Yahshua é mediador de uma nova aliança, para que todo aquele que nele são chamados receba a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante um período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testemunho, é impetuoso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo a quem fez. Louvado seja, meus irmãos, está explicando aqui, né, que Yahshua nos libertou, né, e assim nos unificando a uma nova aliança, né, além de crermos em Yahweh, temos também que crermos no sacrifício do seu filho, né, enviado como um ser humano, né, nascido de uma mulher, né, não nascido do sexo, nascido do espírito, né, morto no madeiro, né. Então esse sacrifício perfeito foi o que Yahweh permitiu, ele aceitou, né. Então nós temos que crer nesse sacrifício perfeito que ele nos deu. E ele também, né, Yahweh, através de Yahshua, nos adquiriu para si. Está lá em Atos 28, Atos dos Apóstolos, meus irmãos, 20 e 28. Atos dos Apóstolos 20 e 28. Ela está falando assim, ó. Concluindo, tendo cuidado a vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos conheceu como episcopos, para a posterioridade da igreja de Yahweh, que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito, nos tornando seu. Lá em Tito 2,14. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade, purificar para si um povo todo seu, consagrando as boas obras, nos comprando. 1 Coríntios 6:20. Pois foste comprado por um alto preço, portanto, glorificai a Yahweh no vosso próprio corpo. 1 Coríntios mesmo, 7:23. Foste comprados pelo mais alto, mais elevado preço. Não vos tornei escravos de homens. 1 Pedro 5 ao 7. 1 Pedro, capítulo 1, 5 ao 7. É, 1 Pedro 1, 5 ao 7. Que sois protegidos pelo poder de Yahweh por meio da fé até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelados no final dos tempos. Portanto, na verdade, exultais, mesmo considerando que agora, por um pouco de tempo ainda, tenha que ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que, sinceramente, a vossa fé... Perdão, mas eu estou lendo errado. É 1 Pedro 1, 18. 18 e 19. Fala assim: portanto, estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
do vosso modo vazio de viver, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Yahshua, como cordeiro sem mácula, sem defeito. E tendo, meus irmãos, né, Yahshua aí nos comprado através do sangue de Yahshua, através do sacrifício perfeito, como o próprio versículo falou, né, mas fossem resgatados pelo precioso sangue de Yahshua, como de cordeiro sem mácula, defeito algum. Aleluia. Tendo sido resgatados por Yahshua, meus irmãos, através do sangue, né, nós temos agora esse livre acesso ao Santo dos Santos. Isso está lá em Hebreus 10, 19 e 22, meus irmãos. Está falando assim, ó. Sendo assim, irmãos, tendo a plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Yahshua, por um novo e vivo caminho, e que ele nos destinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Yahweh. Né? Então, né, hoje não mais a casa de Yahweh é um templo físico, né? Hoje a casa de Yahweh é o nosso próprio corpo, onde o Espírito de Yahweh habita em nós, né? Então, nós podemos chegar a Yahweh, né, que é ao Santo dos Santos, através de Yahshua, né? Então, por isso que em toda a nossa oração, em todas as nossas petições, em todos os nossos jejuns, enfim, tudo que fizermos, né, para chegar a Yahweh, né, temos que fazer por intermédio de Yahshua Mashiach, porque ele foi o sacrifício perfeito. Hoje, por ele, adentramos no Santo dos Santos, ou seja, temos esse livre acesso, né, temos essa conexão direta com Yahweh, através de Yahshua Mashiach. Efésios 1, 13 ou 14. Nele igualmente, vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, cridos, fostes selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Yahweh, para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, né, tendo sido resgatados por Yahshua, nós temos aí resgatados e ouvido a palavra da verdade, né? Nós temos aí o evangelho da salvação. Também, né, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa, né? A promessa de não habitarmos mais nesse tabernáculo físico, né, tabernáculo de carne, mas habitarmos aí num tabernáculo incorruptível, né? Essa obra só se concretizará quando o que for corruptível, né, nossa carne, se tornar incorruptível, herdarmos um corpo de glória como Yahshua deu. Romanos 8, finalizando já, meus irmãos. Romanos 8, 22 e 23. Ó. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como dor de parto. E não somente ela, mas igualmente a nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, né? É o último estágio, né, meus irmãos, né? Como a palavra fala lá, né? Ao que Yahweh chamou, né? Ao que Yahweh predestinou, esses os chamou. E aos que chamou, esses justificou. E aos que justificou, esses o glorificou. Ou seja, está faltando só essa, né, última etapa, né, de glorificação. E para finalizar, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 53 a 58. Pois é impreterível que este corpo que se perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Yahweh que nos dá
vitória por intermédio do nosso mestre Yahshua Mashiach. Portanto, meus irmãos amados, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale, dedicando-vos dia após dia à obra de Yahshua, plenamente consciente de que em Yahshua todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Aleluia, meus irmãos, louvado seja Yahweh. Era essa palavra que eu tinha para falar. Então, temos aí 10 minutinhos para meus irmãos estar contribuindo. Louvado seja Yahweh, meus irmãos, né? Acabamos aí de compreender um pouco que nós entramos, né, pelo Santo dos Santos. Nós entramos pelo Santo dos Santos através de Yahshua Mashiach, né? Não mais precisamos de ordenanças, não mais precisamos de preceitos, né, de vestimentas ou qualquer algo do tipo de algum homem, né? Precisamos de Yahshua Mashiach para ter esse livre acesso a Yahweh dos exércitos. Louvado seja, eu vou deixar esse espaço aberto para os irmãos que quiserem comentar, meus irmãos. Aleluia. Gratidão. O espaço está aberto, meus irmãos. Fique à vontade. Louvado seja Yahweh. Quer comentar algo? Quer questionar? Esteja à vontade. Mestre, estava acompanhando, irmã Mestre? Captou alguma coisa aí? Eu estou aqui ouvindo, mas eu estou ouvindo, né, desde o início, e só que tem alguns pontos aí que eu não cheguei a pegar bem, né, bem detalhado, não. Mas nós temos nessa descendência abraâmica, né, nós temos como pai da fé, não é isso? Nosso pai na fé. E no momento que o irmão estava falando, eu estava pensando assim, a descendência de Abraão é hebraica, não é isso, irmão Breno? Não é isso? Hebraica, que eu não tenho bem, mas eu creio que sim. E quando a gente pergunta, né, aos nossos... Fala sobre o nome de Alça, fala sobre as verdades hoje, eles falam, não, mas é porque eu sou brasileiro, não tem nada a ver com aquele povo. Ou seja, na realidade, eles se sentem, né, sabe que são filhos da fé do pai Abraão, né? Tem essa descendência vinda de Abraão, mas não aceita o verdadeiro nome do Machia, que vem também da mesma linhagem. É algo assim bem, né? Bem até difícil de você entender como que o inimigo ele engana as pessoas. Não sei se o irmão está conseguindo entender. Ou seja, eles aceitam ser, né, filho da fé de Abraão, ser da linhagem abraâmica e tal, mas do Machia não. Porque o Machia tem outro nome aí, né? Eu conheço um outro que é brasileiro. Irmão Breno, Sim. Irmão Breno, consegue fazer um resuminho rápido, assim, em poucos minutos aí, só para dar mais uma clareada na mente do povo? Consegue fazer um... Aleluia. Eu trouxe ali, né, desde Abraão, né, o chamado ali, pela fé, né, até chegarmos em Yahshua, né, meus irmãos? Porque hoje nós não seguimos a lei, né, nós fomos libertos em Yahshua Mashiach pelo pecado. Então, antes o povo, eles não tinham acesso direto a Yahweh, eles tinham que consultar o sumo sacerdote, ou eles perguntavam por algum profeta da época que era ungido, né? Se eles poderiam, por exemplo, subir contra determinada nação, né, para guerrear, né? O rei normalmente fazia isso, né? Então, só eles que tinham esse acesso, né? Então, hoje nós temos esse livre acesso ao Santo dos Santos, né? Que naquela época era fisicamente, né? Yahweh habitava no templo, e hoje o Santo dos Santos, né? Nós temos esse livre acesso, não precisamos mais de homem, não precisamos mais de líder espiritual algum para ter esse acesso a Yahweh, né? Só é mediante a Yahweh. Então, nós temos que crer primeiramente em Yahweh e crer no sacrifício que Yahweh fez por nós, né? No madeiro ali. Então, nós temos hoje esse livre acesso com Yahweh Mashiach. Era basicamente esse o estudo, né? Só que eu trouxe ali
desde Abraão, né? Porque tudo é pela fé, né, meus irmãos? Nós temos o livre acesso ao assunto dos santos pela fé. Então, desde Abraão ali, eu estou trazendo, né? Que foi pela fé, né? Que ele foi justificado, e hoje também pela fé nós somos justificados através de Alcha e temos esse livre acesso ao santo dos santos. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. Aleluia, isso aí. Por isso Tudo que, pela fé. por isso que ele fala assim, que nem todos que estão em Israel são israelitas. Eu acredito que é por isso que ele fala isso, porque nós somos a descendência da Emuná, os filhos da promessa, tantos daquela época, né, descendentes de Abraão, a partir de Isaac, nós somos filhos da fé, o quê? Que está correlacionado ao Criador, porque Isaac foi o filho da promessa. Nasceu Ismael e nasceu Isaac. Quer dizer, o outro ele era filho, mas ele não era o filho da promessa. Ele foi filho do pecado de Abraão com a Agar, né? E o Isaac foi promessa de Alfa, veio do Criador para ele. E aquela descendência ali a partir dali viria toda a descendência de Abraão. Por isso que ele foi considerado o pai da fé, porque nós somos descendentes, eu creio, né? Nós somos descendentes. Ele fala, nem todos que estão em Israel são israelitas. Por quê? Porque os filhos legítimos do Criador realmente são aqueles a partir de Abraão ali, a partir de Isaac, né, que é o filho da promessa. Entenda assim. Tem uma grande maioria que ia permanecer lá em Israel, vamos botar até fisicamente mesmo, não só na espiritual, que é nossa, no caso, mas tem muitos que estão em Israel que não clamam pelo Salvador. Então, eles estão lá, mas não clamam. Posso pensar assim também? Tem muitos que estão lá, estão em Israel, são israelitas, não estão em Israel, mas não são israelitas, né, no caso. Estão lá, mas não, É a não, não, tendência, né? não aceitaram, né? Não Isso. aceitaram o Salvador. E permitiram ocultar o nome do Criador e de seu filho. Quer dizer, isso aí, né? Não tem como ser os Foi tomado legítimos. pelo engano, né? Isso aí é um engano de geração em geração. Imagina o garotão, né, aquele que nasceu, aquela geração que nasceu ali, no meio do paganismo, no meio da homossexualidade, que é o que rola muito lá, né? Então, já desde porque essa geração, essa agenda woke, ela promove isso nas escolas, né? Então, essa geração que nasceu lá em 80, 90, viram isso. Então, imagina, é claro que eu tô usando aqui, né? 80 e 90 para nós, né? É claro que tem muitas gerações antigas aí, né? Mas eu digo, vamos falar mais no presente. 80, quem nasceu em 1980, 1990, até 70. Mas só que 70 ainda é mais conservador, acredito eu, né? Mas essa geração mais nova foi tomado pelo inimigo aí, né, na cultura, né? As escolas já não ensinam a mesma coisa, já tem uma tendência a se perder pelo mundo, né? Então, aquele povo de Israel lá, Israel foi tomado, né? Porque o inimigo sabe que ali é a Terra Santa. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que invadir, tem que tomar aquilo ali para desfazer do povo do Criador. Então, aquele povo que está ali se perdeu da verdade, se perdeu mais ainda. É o povo que está na Terra Santa, e exatamente o povo que está na Terra Santa é aquele que não aceita os nomes. Até o Criador aceita, né? Tem muitos que a gente vê aí na bomba caindo, eles estão gritando, Yau. Mas o Salvador não, né? Alguém tem alguma coisa mais? Deixava à vontade para a pergunta aí. É por isso que Ial, meu São irmão, né? remanescentes. E é por isso que Ial, lá em, se não me engano, Zacarias, né? Vai ter que derramar o espírito de graça, né? Ou seja, vai ter que derramar o espírito de Alcha, né? Sobre os Gialdim, quando estiverem ali todos cercados, né? Na tribulação ali, pelos não agora na guerra de Gog, né? Mas futuramente no final da tribulação, que vai estar todo mundo cercando Israel, né? E a palavra fala que Al vai derramar o espírito de graça sobre os seus filhos ali, né? E eles vão plantear, né? Como uma mulher planteia pela perda do seu filho, né? E eles vão lembrar que Yalcha, sim,
era o Messias dele, era o ungido, era o primogênito de Yahweh, né? Então, lógico que é um plano perfeito, né, que Yahweh fez também, né, para que tudo isso que nós estamos falando, né, do nome se perder, de tudo, acontecer, porque tinha que acontecer, para que os Yaldim não aceitando Yahusha, né, essa salvação que era para eles primeiramente, se passou a nós. Então, hoje, né, não existe mais judeu, grego, mulher ou homem, né? Todos somos um em Yahusha, né? Todos que aceitam a Yahusha é um com ele. Aleluia. Por isso que ele fala que só o remanescente será salvo, porque ele fala assim, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só um remanescente ali que vai ser salvo. Acho que são só aqueles que se dobrarão, né? Que eles vão conhecer a verdade sobre Yahusha, né? Eles vão clamar, eles vão passar a clamar Yahweh. Porque lá na guerra, hoje, eles clamam Yahweh, Yahweh. No momento daqueles mísseis passando, eles clamam Yahweh, Yahweh. Quer dizer, a Yahweh eles reconhecem. Só que vai chegar o tempo de ser revelado a eles Yahusha, e eles vão ter que clamar o nome do filho. Reconhecer que ele é o irmão, é o legítimo. Aí esse remanescente será salvo, né? Está escrito, acho que em Shaial está escrito isso. Essa situação aí, né? Porque para chegar no Criador, para chegar no Pai, só tem um caminho, é Yahusha. Então, quer dizer, e é tudo pela Emuná. Então, vão ter que se chegar em Yahusha para chegar no Pai. E aí, quer dizer, esse remanescente, o remanescente é aquele que remanesce, aquele que sobeja, né? Então, acredito até lá que vai ter alguns lá, né? Vai ter povo lá também que vai remanescer, que vai continuar clamando pelo nome do Salvador. Será que tem? O que os irmãos acham aí? Será que tem muitos que clamam por Yahusha lá? Ou porque a gente não vê Yahusha lá? Eu não vejo. Alguém viu alguma noticiário de Yahusha lá? Sim, tem sim. Tem? Tem um grupo lá que tem um Tem. pequeno rebanho lá que conserva. Aleluia. Tem Aleluia. até uma live que fala isso, irmão Jusamar. É? Sim. Eu não vi. Eu É um não cheguei a pequeno ver o vídeo. rebanho que o irmão, né, localizou. Tem sim, tem um grupo lá que eles não se dobraram a esse nome pagão. Ele não aceita. Fala assim, Caraítas, será? Acho que os caraítas. Tá. Esse nome eu já vi. Caralho. já viu ele falando assim, Yahusha Mashiach, vive! Não tem assim? Que ele tem um vídeo assim que eles estão lá, Yahusha Mashiach, vive! É verdade. Rabino. É por isso, Fala aí, irmão, irmão que Francisco. eu... Só vou falar rapidinho. É por isso, irmão, que eu coloquei, né, o título desse estudo, né, que é Adentrando ao Santo dos Santos pela fé, né? Ou seja, só nos conectamos com o Yahweh através de Yahusha, né? É impossível conectar com o Yahweh hoje se não for através de Yahusha, né? Então é pela fé, né? Tudo é pela fé, meus irmãos. Desde o início foi pela fé, até hoje, né? Louvado seja Yahweh. Tremendo, irmão Breno. Acho que a irmã Francisca ia falar algo, irmã Francisca? Ia falar? Não, era do Rabino que a irmã Geisa, que ele fala assim, ó, Yahshua Mashiach, vive! Aí ele pega a Torá, ele abre lá a portinha lá onde eles botam a Torá lá dentro, que é a palavra do Pai, eu vejo o nome de Yahweh. E o de Rei vai vir mesmo na portinha onde eles botam a Torá lá dentro. A Torá é o livro, é o livro hebraico. Aleluia. Aleluia. Gratidão, irmão Breno. Eu acho que deu. Não sei se o irmão Breno tem algo mais para falar, quer falar alguma coisa? Eu acho que o irmão Breno deu uma boa de uma palavra aqui, né? Tremendo. Nos abençoou, né? Com essa palavra aí falando da emuná, né? Da importância da fé, tudo pela fé. Se achegando. Sim? Irmão Jusamar, a irmã Maria não está na live?